Eu vou ler só uns pedaços. Vejo que os alunos, e nenhum mais do que eu, andam sem saber como se organizar em sua rotina ou plano de estudos. Os exercícios todos que o senhor já mencionou nas aulas. Não é para organizar de maneira alguma. Isso é para você fazer quando der, do jeito que der. E é para cada uma dessas coisas se tornar uma rotina para você. É para, por exemplo, aquela coisa do necrológio. É para de tempos em tempos você voltar a pensar nisso aí. Quer dizer, não é... eu não vejo que você tem que se organizar nisso aí. Você tem que absorver essas coisas como práticas usuais. Não tente se organizar. Tá certo? Quando nós tentamos organizar, nós estamos passando para a esfera do conhecimento do segundo tipo. E não é. Nós temos que tentar manter, vamos dizer, a naturalidade e a espontaneidade em todos os momentos. Quer dizer, não é para você se atormentar, não é para você forçar nada. Tá? Isso aí eu lembro o meu professor de arte marcial, o Michel Weber. Ele dava os exercícios e ele falava assim, olha, isso aí é para fazer, não pode cansar e não pode doer. Se cansou está errado e se doeu também está errado. É para ser tudo macio. Tá certo? E eu sei que ele começava lá a fazer aqueles exercícios às 6 horas da manhã, terminava meia-noite, nunca estava cansado, mas ele ia fazer tudo devagar, fazia um pouquinho, parava, fazia um pouquinho, parava, e assim ia. E aqui também nós temos que fazer tudo no macio, tá entendendo? E com o tempo isso vai tendo um efeito acumulado que você não imagina como é que é. Né? Entre ouvir as aulas, fazer exercício de latim, ler ficção, imitar o tiro do escritor, ler com vagar um livro de filosofia e outros exercícios que o senhor mencionou, e tudo isso, no tempo que resta depois de fazer trabalho, competindo com a atenção devida à minha esposa e com distrações bem menos boas, parece que faço tudo muito pouco e mal. Não, é o contrário, para fazer isso o tempo todo. Você não tem que separar um tempo para você fazer isto. Você tem que ir fazendo isso em todos os intervalos da vida. Isso tem que virar um estilo de vida. Isso não é, vamos dizer, uma prática que você tem que... vamos fazer X horas por dia. Fala, não. Sempre que você lembrar. Você não está fazendo nada. Né? Por exemplo, ler ficção. Eu digo, olha, eu acho que tudo que eu li de ficção, eu li em ônibus, em trem, em avião e quando meu patrão virava as costas. Já que eu não li nada em casa. Tá vendo? Então... você vai para o trabalho, leva lá o seu livrinho. Tal. Não tem nada que fazer, lê ali. Né? Então, não tente organizar isso. Tente absorver no seu cotidiano. É bem diferente. Não separe um momento para você fazer isso. São coisas que você vai fazer sempre que você lembrar. Vamos ver. Eu vou continuar lendo essa carta que está interessante. Primeiro que tudo, por isso cogitei desse plano de fazer primeiro o que parecer mais elementar ou fundamental, e deixar para depois aquilo que talvez seja mais bem feito, se feito só mais tarde. Primeiro que tudo, ler quase só ficção em prosa e verso. Eu acho que assim, uma imersão na literatura de ficção durante algum tempo seria muito bom. Mas isso não quer dizer que você não vai estar fazendo as outras coisas ao mesmo tempo quando se lembrar delas. Por exemplo, de tempos em tempos, dá uma aprimorada no seu necrológio. Não é isso? Então, você refazer o seu necrológio é você meditar sobre a sua própria morte e sobre a forma integral da sua vida. Isso é uma coisa que nunca será demais. Quanto mais vezes você voltar a pensar nisso, melhor para você. Você verá as coisas com mais perspectiva, com mais clareza. Segundo, lê-la com o mesmo método que o senhor recomendou para a leitura cuidadosa da filosofia. Isso é referindo cada passagem à minha experiência real. Sim, certamente. Só que na ficção você fará isso de maneira muito mais rápida, porque ela já vem com imagens. A ficção é um sonho acordado dirigido. Então você não precisa produzir mentalmente tudo. No caso do livro de filosofia, não. Você vai ter que criar tudo da sua memória. Mas na ficção já vem quase tudo feito. Então praticamente você vivenciar aquilo como um sonho. Mas note bem. Não faça nada disso forçado. Vai fazendo na hora que der vontade de fazer. Isso é muito, vamos dizer,
a comodidade aí é uma garantia da espontaneidade. Tem que aprender, vamos dizer, a não forçar essas coisas. Nós temos uma série de mau hábitos determinados por escola, que tudo tem prazo, tem horário, tem isso aqui, e você tem que se adaptar àquela coisa. Bom, mas isso é bom para adaptar você a um esquema coletivo, quer dizer, você tem lá uma norma e todo mundo tem que seguir a mesma norma. Mas no caso, não. No caso, você vai ter que encontrar, vamos dizer, o seu próprio estilo, a sua própria maneira de fazer. Então, ninguém está te pressionando para nada e eu também não estou pressionando. Né? A única coisa que eu pressiono, eu falo, bom, eu quero a dedicação sincera das pessoas. Isso aí eu quero. Tá certo? Mas não é uma disciplina externa. Não dá para ter disciplina externa nessa coisa. Tá? 3. Catalogar o vocabulário da ficção lida. Procurar as palavras no dicionário, mesmo algumas que eu já conheço. Como se eu lesse um livro em idioma estrangeiro. Bom, claro, consultar dicionário, mas isso deve ser um hábito. Dicionário deve ser uma das leituras mais constantes que você tem. Sempre olhar um dicionário. Tenha sempre o dicionário na mesa. Quer dizer, isso aqui que você está falando não precisa ser uma ordem, uma sequência. Você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, e de fato você já está fazendo. Concomitantemente aos períodos de leitura de ficção, ir fazendo exercícios latins. Olha, aquele livro inteiro do Napoleão Mendes de Almeida dá para você matar aquilo em 2, 3 meses. Quer dizer, não é uma coisa que vai te dar muito trabalho durante muito tempo. 5. Depois de também haver muito treinado e enriquecido a imaginação com essa leitura e cultivado o hábito de abastecê-la com referência à minha experiência real, durante pelo menos uns 8 ou 9 meses, começar a ler vagarosamente uma obra de filosofia. Bom, você pode seguir esta sequência se você sentir que é a coisa natural para você. Mas outras pessoas vão querer fazer tudo ao mesmo tempo. E não tem nenhum problema. Tá? 6. Ao mesmo tempo, havendo já lido muitos escritores e observado as diferenças entre eles, e depois de ter bastante esclarecido a estrutura da língua portuguesa por meio de muitos exercícios de latim, reunido um vocabulário ativo, não só passivo, escolher um escritor para imitar e tentar descrever por meio do seu estilo aquilo que percebo na leitura meditada de um livro filosófico. Está perfeito, mas eu reafirmo, não é preciso seguir uma sequência. Você pode ir fazendo tudo isso mais ou menos ao mesmo tempo, como uma espécie de círculo. Você vai voltando aos mesmos pontos. Né? Então, eu acho que você está fazendo a coisa certa. Quer dizer, se você acha que essa é a sua maneira de se organizar, ótimo, mas não tem nenhum critério pelo qual eu possa organizar todo mundo. Cada um vai ter que se virar. Eu acho que você faz muito bem de você estar pensando o seu próprio problema de organização. Tá certo? Mas não se forcem demasiado. Deixem-se conduzir pelo que vocês realmente querem. Procure identificar o que você realmente está querendo fazer, tá certo? Em vez de você se forçar. Não deixa o superego ficar espremendo você toda hora, não. Você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata num problema pessoal. Evitando você fingir interesse, aquele interesse fingido, que é só por curiosidade acadêmica ou por exigência curricular. Quer dizer, tem coisa que você estuda só porque o professor mandou. Tá certo? Mas tem outras que você vai estudar porque são realmente importantes, porque você sente a importância disso e você decidiu dedicar a sua vida a estudar aquele problema. Com toda a seriedade, você tem que pensar assim, como se o problema fosse um paciente que está na mesa, semi-morto, e você é o cirurgião que vai cuidar. É isso que falta no Brasil. O interesse que as pessoas têm pelos problemas que elas discutem no Brasil é puramente fingido, é só para parecer bonitinho na frente dos outros. Não há um verdadeiro interesse pessoal. Agora, eu digo o seguinte, como é que um homem de mentira pode encontrar a verdade? Quer dizer, se você não tem uma atitude existencial séria, verdadeira, sincera, tudo o que você fizer na esfera intelectual vai ser tudo besteira, tudo futilidade, é uma bolha de sabão. Então, o segredo para ser, vamos dizer, um bom filósofo, um bom intelectual, é o mesmo segredo para você ser uma boa pessoa, para ser um bom ser humano, para ser um bom cidadão, é honestidade e sinceridade, acima de tudo. Agora também, outra dúvida aqui, da mesma ordem. O Luiz Felipe Anselmo, ele diz que está organizando a lista do livro para ler, ele está confuso quanto à ordem da leitura. Né? Então,
surgem 4 opções dele, os 100 livros que o senhor estipulou no seminário de filosofia. As apostilas do seminário, autobiografias diversas, a história da literatura ocidental do Carpo. Ele quer saber por onde começa. Começa por tudo ao mesmo tempo, Luiz Felipe. Hã? Não tem que, eu não vejo por que ter ordem na leitura. Ordem na leitura não existe. Não existe ordem na leitura e também não existe ordem para escrever. Né? Você vê, se você pegar os grandes escritores, como é que eles escrevem livro? Eu digo, eles escrevem um pedacinho conforme eles aparecem na cabeça. Daí guarda aquele pedacinho. 2 anos depois aparece outro pedacinho e ele anota aquele pedacinho. Depois de um tempo ele vê que ele escreveu um livro. Ele junta os vários pedacinhos e escreveu um livro. Pascal escrevia assim, ele tinha um monte de... essas tipo agulha que tem nas padarias, né, para pendurar nota fiscal, ele tem um monte daquelas agulhas em cima da mesa. Então ele escrevia um negocinho, grudava numa agulha. Depois escrevia outro, grudava na agulha. De vez em quando ele mudava a ordem. Né? Quer dizer, o livro vai ficar melhor desse jeito. Infelizmente Pascal morreu antes de achar uma ordem definitiva. Mas era assim que ele escrevia. Muitos escritores, ninguém escreve um livro com começo, meio e fim. Então, os seus estudos também não tem que ter começo, meio e fim, meu filho. O que interessa não é a sequência temporal, é a ordem estrutural que você dá depois. Você tem o princípio de organização da inteligência, não é, vamos dizer, a colocação dos estudos em série. Isso não existe. Tá certo? Então, por exemplo, eu mesmo, se eu estou lendo um negócio e me surge uma dúvida ali, eu paro aquela leitura e vou ler uma outra leitura, vou ler um outro livro que vai complementar aquilo. Depois eu volto ao primeiro. Então eu estou sempre dando voltas. Quer dizer, nenhum livro esgota o seu assunto e nem o aborda por todos os lados necessários, mas a nossa curiosidade não segue necessariamente a ordem do livro, né? Então agora, por exemplo, estou lendo até um romance do Malachi Martin, que se chama Windswept House, é um livro sobre a crise negreira. Aquilo aí tem tantas referências externas, que você é obrigado a ler uns 50 livros em volta do livro para você entender bem do que ele está falando. Então, não tenha medo de fazer isso. Você está lá lendo um livro, para ler o outro, se for necessário, e depois você volta. O negócio é assim, não perder o fio da meada, quer dizer, você ter aquela atenção sincera, sem a qual a memória não existe, né? A memória não funciona. A memória é fruto do interesse, e quanto mais interesse você tem por uma coisa, mais facilmente você vai guardar na memória, e se você não se interessa, é uma estupidez querer guardar na memória. A memória é um elemento seletivo, e ela já é o primeiro princípio de estruturação do conhecimento. A memória mesmo se incumbe de selecionar e colocar ordem, criar associações, criar como se fosse uma série de gavetinhas, de categorias nas quais você vai enquadrar as várias informações. Então, deixa a memória trabalhar e deixa que ela siga a curva do seu interesse real. É só isto o segredo. Tem coisa que não é para organizar muito, não. Como diz o italiano, queste cose hanno bisogno di un po' di confusione. Essas coisas precisam de um pouco de confusão. Aliás, Aristóteles recomendava exercer a inteligência com moderação. Né? Já teve um idiota que dava curso aí, um desses intelectuais de esquerda. Eu estudo 16 horas por dia. Eu falei, por isso que você é burro. Ninguém pode estudar 16 horas por dia e guardar na cabeça. Aristóteles já dizia que não era assim. Então, na verdade, eu estudo pouquinho. Né? Eu estudo um pouco, paro, vejo um filminho, paro para conversar. Daí sim. Né? Então, hoje, que eu estou com 72 anos, eu acho que eu aguento umas 4 horas por dia. Não mais do que isso. E 4 horas já é bem. Né? Eu acho que metade do que eu li em trem, em ônibus, em bonde, no metrô. Tá entendendo? Ou assim, quando o patrão virava as costas, eu puxava o livro dentro da gaveta e começava a ler. Quer dizer, eu roubava o meu tempo aos outros. Né? O que eu enganei de patrão, fingindo que estava trabalhando, na verdade estava lendo, sei lá, Ortega y Gasset, coisa assim. Eu não acredito.